Trabalho em grupo é uma das experiências mais traumáticas que a gente pode ter, principalmente na época de faculdade. Quando a gente termina a escola, a gente está crente que a gente se livrou dessa prática terrível que os professores têm o hábito de nos submeter, de fazer trabalhos em grupo, apresentação em grupo, fazer grupinhos, mas quando a gente chega na faculdade, negativo, a gente tem que passar por isso também. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês como vocês podem usar essa experiência ao seu favor e deixar de encará-la como traumática e passar a encará-la como uma possibilidade de crescimento e amadurecimento na profissão. Fala pessoal, eu sou Gabriel Miranda e esse aqui é o canal Fisioterapia Neurofuncional, onde a gente fala de mercado de trabalho, faculdade de fisioterapia e prática clínica. Então se você não é inscrito ainda, eu vou te convidar para se inscrever para receber todos os meus vídeos e também quero te convidar para curtir o vídeo, dar um like, para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais possíveis fisioterapeutas como eu e vocês. Eu já falei em diversos vídeos aqui com vocês de que a faculdade é um período no qual você está amadurecendo, profissionalmente e pessoalmente também. É nessa época que você percebe que muito do modelo de estudo que você conheceu no decorrer da sua vida acadêmica dentro da escola não vai se aplicar mais aqui na faculdade. Você vai perceber que você vai ter que desenvolver uma independência muito maior no que diz respeito ao estudo e você vai ter que aprender também a construir contatos, lidar com pessoas de uma maneira um pouco mais adulta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é proposto a fazer um trabalho em grupo, ao invés de nós termos aquela visão de que, meu Deus, que saco, vou ter que falar em público, vou ter que dividir uma responsabilidade de montar um projeto inteiro, isso vai dar muito trabalho, quem vai montar slide? Ao invés de ter esse tipo de visão, é interessante que você comece a pensar que essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você aprender a lidar com a principal metodologia de comunicação da vida adulta pós-faculdade, que é através de uma apresentação formal de um determinado tema. Se você quer ser um bom profissional, em determinados momentos da sua vida você vai ter que saber apresentar, vender, de certa forma, uma apresentação para alguém, seja um possível paciente, seja uma equipe a qual você quer convencer de que você deve fazer parte dela, seja também dentro de um seminário, caso você vá apresentar algum seminário em sua vida. De uma maneira geral, as apresentações elas são a forma principal de comunicação formal de um adulto. E na faculdade, quando você tem a possibilidade de dividir essa experiência com outras pessoas, isso se torna algo muito rico, porque você entende a responsabilidade de cada um dentro desse projeto. Muitas vezes a gente começa os trabalhos em grupo na faculdade definindo quem é que vai montar os slides, quem é que vai falar o quê. E essa, na verdade, é uma chance de você começar aos pouquinhos, engatinhando, para que você futuramente possa fazer a totalidade do projeto de uma maneira muito mais brilhante. Mas se eu posso dar algumas dicas para vocês, até porque quando eu passei por esse momento na faculdade, eu não tive a maturidade para lidar com ele da melhor forma possível, seja muito responsável em relação ao que você vai delegar para os seus colegas de grupo. Todos os componentes desse grupo eles têm que estar envolvidos, de corpo e alma no projeto. Caso um dos membros não esteja envolvido em sua totalidade, o grupo ele vai ficar, entre aspas, defasado e vai sobrecarregar os outros membros do grupo. Porque qual é o ideal? Quando você faz um trabalho em grupo e tem que montar uma apresentação, vamos dar aqui um exemplo de um PowerPoint, tá? Quando você tem que montar uma apresentação, todos os integrantes do grupo precisam saber de cabo a rabo o conteúdo que vai ser apresentado. Por mais que exista uma divisão de quem vai falar o que, todos os integrantes têm que estar familiarizados com o conteúdo. Até porque a gente está sujeito a imprevistos a todo momento. Então, caso um integrante do grupo acabe faltando, ficou doente, tem que faltar, o que você vai fazer? Vai pedir para o professor remarcar a sua apresentação? Na maioria das vezes isso não vai ser possível. Então, alguém do grupo vai ter que falar a parte daquela pessoa que teve um imprevisto sério, que não pôde comparecer. Caso contrário, todo mundo vai acabar tomando nota baixa.
ou vocês não vão apresentar e vão tomar um belo de um 0, não é nem nota baixa, vai tomar um 0 naquela apresentação e vão ter que, enfim, correr atrás o resto do semestre inteiro para anular essa bola fora que todo mundo deu. Entenda uma coisa, a apresentação do slide, ela é talvez a parte mais importante, a alma da sua apresentação. Porque por mais que você tenha uma didática muito boa, por mais que você mantenha a turma e o professor atentos à sua fala, todo mundo precisa de pistas visuais do que você está falando. E a sua apresentação de slides, ela nada mais é do que isso, o storytelling do que você está falando para as pessoas. As pessoas, conforme você fala, elas precisam ter algo, uma referência que ajude-as a ficar imersas na sua história, no conteúdo que você está tentando passar. Além do mais, é muito importante que desde essa época de faculdade, mesmo que seja no início da graduação, você aprenda a interpretar os gráficos, né, que normalmente você vê em trabalhos e tem que apresentar para sua turma, para o seu professor, porque os gráficos são a parte mais importante do trabalho, porque nos gráficos você consegue identificar quantitativamente o que está acontecendo naquele cenário, naquele trabalho, naquele estudo, e você precisa saber passar isso para as pessoas que estão lhe assistindo, para que você consiga vender a ideia para elas de que aquilo ali está certo ou que está errado, entende? Senão, a sua apresentação acaba ficando sem credibilidade. Então é muito importante que você tenha a habilidade e a maestria para conseguir passar o conhecimento dessa forma, ok? Fazendo um bom storytelling, montando slides que vão lhe ajudar nesse sentido e também interpretando e sabendo passar essa interpretação dos gráficos, dos dados quantitativos desse trabalho para o seu público, sejam professores, sejam demais alunos, ok? Então vamos fazer um resumo? Quais são as partes mais importantes então de um trabalho em grupo numa época de faculdade? Primeira coisa é todos os integrantes do grupo estarem imersos e conscientes de todo o conteúdo da apresentação. Não adianta você ficar sabendo só da sua parte. Todos têm que saber todo o trabalho. Paralelo a isso, entra a responsabilidade de cada membro do grupo em relação aos seus demais colegas. Segundo ponto, seja bom em contar uma história. A sua apresentação de slides, que é a alma do projeto, tem que contar exatamente o início, o meio e o final da sua história. O seu trabalho ele tem que ter uma introdução, uma problematização, metodologia e uma conclusão. Ok? Se o seu trabalho não tiver uma boa estrutura, você não consegue convencer as pessoas que estão lhe assistindo de que aquilo ali é real, ok? E o terceiro ponto é saiba apresentar os dados quantitativos, saiba interpretar os gráficos do seu trabalho e saiba explicá-los para as pessoas entenderem o que esses gráficos querem dizer. É através dos gráficos que você consegue mostrar os resultados reais, quantitativos do seu trabalho. Tá bom? Então eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e dar um like aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vejo vocês na próxima.